Olá, eu me chamo Clóvis Coelho e nós do canal Comando Semente da Luz estamos de volta hoje, dia 15 de novembro de 2023, aula de número 55. Antes de falar propriamente da aula, eu gostaria de conversar com vocês por alguns segundos, talvez 1 minuto ou 2, sobre as mudanças climáticas que já parecem dar sinais, não somente sinais suaves, nem mesmo sinais, digamos assim, leves, tênues. Não, se você observar, a natureza vem dando uma resposta ao ser humano que é bem de acordo com um dito popular que existe. E esse dito popular versa da seguinte maneira: Deus perdoa sempre. O homem, às vezes, perdoa, mas a natureza não perdoa nunca. Dois comentários que eu gostaria de fazer sobre esse dito popular. Vocês sabem muito bem que essa não é a minha ideia de Deus. Não acredito nessa versão de um Deus que perdoa. Não creio no perdão de Deus. Não creio que ninguém nem nada seja perdoado por questões externas. Você que será o gerador automático do seu próprio perdão a partir da sua evolução, a partir da sua ascensão, a partir do tal do progresso espiritual que já começamos a trabalhar com vocês em outras aulas e palestras, e que é um progresso espiritual completamente distinto daquele que normalmente as vertentes religiosas todas apresentam para a gente. Mas isso é um assunto para a gente retornar em outras aulas. Hoje, o que eu quero ressaltar para você é que a natureza está respondendo. A natureza não está perdoando. Mas não é num modelo de castigo, não é num modelo de punição, não é nem mesmo, como alguns tentam dizer, um modelo de natureza revoltosa, apesar de, às vezes, aparentar isso. Em verdade, a natureza está retornando, devolvendo. Ela está colocando em prática a tal da lei de causa e efeito, a tal da lei do retorno, a lei de ação e reação. Ela vem recebendo do homem há muito tempo uma degradação, uma destruição, uma devastação em todos os seus reinos, em todas as dimensões, 1D mineral, 2D vegetal, 3D animal. E o que vem acontecendo hoje, com as mudanças climáticas extremas, onde é muito frio está muito mais do que era, onde é muito quente vem fazendo um calor acima da média. A gente bate recorde agora de novas medições de quantidade de chuva, de nova identificação de temperatura máxima ou mínima, ou de seca. Vocês aqui do Brasil devem estar percebendo certas revoluções que vêm acontecendo, deslizamentos, alagamentos. Nós temos agora tsunamis meteorológicos, como o de Santa Catarina recentemente. No Leblon, no Rio de Janeiro, o mar invadiu e todo mundo achou que era uma ressaca como mais uma. E aquela onda, aquela entrada daquela vaga foi um pouco além do que se aguardava, se esperava, se acreditava. Se você procurar também sobre isso, alguns especialistas da área já não chamam mais de global warming, que seria o aquecimento global. Já se fala em ebulição planetária. Não estamos mais esquentando ou aquecendo. Já é uma etapa de ebulição. Ebulição global, não mais um aquecimento. E isso gera extremos. Tudo isso faz parte das transformações, muitas, que nós já vínhamos trazendo com vocês. Não se trata aqui de profecia, não se trata de antecipar caos. Mais uma vez, não é isso. Aquele gap temporal que se abriu em 23
que se fecha em 26, será marcado por muitas dessas novas revoluções. Serão utilizados processos e mecanismos pela própria natureza para retomar o equilíbrio que ela recomporá para ela mesma e para o planeta e, consequentemente, para aqueles que aqui ficarem na 5D, na próxima etapa do planeta Terra. Então, dito isso, feito esse rápido comentário, hoje a gente chega na tal da aula esperada por todos nós, creio que alguns de vocês, mas por nós também. Começaremos a falar diretamente dos Anunnakis. Já tratamos dos Anunnakis em outras aulas e palestras, falamos algo sobre eles, vocês não são desconhecedores dos Anunnakis, mas agora nós vamos começar a apresentar para vocês aulas seguidas em que falaremos basicamente dos Anunnakis e de tudo que cercou a chegada deles, o estabelecimento deles aqui, o que eles fizeram e deixaram de fazer, o que eles trouxeram e o que eles causaram. Vamos dar um belo apanhado no surgimento do Homo sapiens, que é você hoje, que é de onde você vem. Você hoje, aqui nessa aula e na outra, não vai perceber ainda a inclusão de Adão e Eva, porque a nossa versão de Adão e Eva, a nossa visão de Adão e Eva, não é aquele Adão bíblico, não é aquela Eva bíblica. Você já vem me ouvindo falar também de Pandora, da mitologia grega, e da versão real de Eva, da versão da Eva que realmente modificou o plano de Javé. E quando eu falo versão real, gente, perdão, eu peço vênia, na verdade, não apresentamos nada aqui que possa ser colocado assim como verdadeiro ou absoluto, e sim são sementes para reflexão. Avaliem como vocês quiserem, como vocês acharem que devem, acreditem ou não, utilizem ou não, é apenas algo além, um saber a mais, um acesso novo, para que nós possamos elocubrar sobre esses temas todos. Então, para que iniciemos, vamos respirar, iniciando pela respiração de esvaziamento mental, em que vamos reter por 17 segundos. Retenho e coloco para fora com força do diafragma e do períneo, expulsando junto do gás carbônico tudo que ocupa lugar indevidamente dentro de mim. Inclusive muitas verdades estabelecidas, muitos dogmas, muitos hologramas, muitas criações de vertentes múltiplas que me fizeram acreditar em algo imposto e que nunca me permitiram avaliar com o crivo da minha razão. Não me permitiam criticar o que eu via, eu ouvia ou eu lia de outros. Aqui você tem essa possibilidade. Na sequência, continue respirando e coloque para dentro, junto do gás oxigênio, coisas boas, coisas belas, planos, projetos de curto, médio e longo prazo, estabelecendo você como um ser pensante, como um Homo sapiens sapiens, realmente pensante. Não somente um ser que sente, não somente um ser que pensa, nem somente um ser que age por impulso, mas aquele que pensa de maneira crítica. Não no sentido de criticar, mas de avaliar aquilo que recebe pelo crivo da sua razão. Colocando para dentro tudo isso, você vai reter também dentro de você, alongando a respiração o máximo que possível for, para que suas células possam respirar e se alimentar e eliminar aquilo que não serve mais.
E ao eliminar agora, você vai continuar pensando na saída do ar, que é rica em gás carbônico, mas ele sairá acompanhado de traumas, fobias, medos, rancores, mágoas, bloqueios, tudo aquilo que impede a sua ascensão, chips, dispositivos umbralinos, miasmas, gaiolas, pactos, votos, batismos e tudo mais que aprisionava você até você se tornar ou até você se candidatar a ser uma semente de luz. Assim, nos digamos aos queridos guias, amados mestres e a toda a nossa enorme família estelar. E de Avona, na borda do prato de Avona, Adonés, universo Adonés, universo primordial que abre um portal Avona Shantar, e de lá, Janhotakten e Mithan El. A energia Umara atravessa esse portal e é potencializada pelos filhos paradisíacos Biká, Metraton, Emanuelis e Staher. E se ligam às ordens, comandos, postos, hierarquias, seres, consciências que nos potencializarão a partir de agora. Como a ordem Melquisedeque, Lamnadek, Gornandek e Voronandek, estabelecendo mercabas à nossa volta de instrução, de saber, de conhecimento. A ordem Kumara, Amarilis, Chansara, Santara e a grande fraternidade branca abrem portais interdimensionais que nos capacitam a passagem e o contato com os seres com os quais nos canalizaremos a partir de agora. Receberemos inspirações, receberemos intuições, receberemos uma série de contatos para que juntos, ao comando Astar, Shamuna, Siriano, Canopiano, Andromediano e os centuriões de Orion, e os comandantes Ashirion, Toranque, Norton, Oberon, Kirion, Kron, Stararielis, Rovena, Starhog, Yan Kohanim, Maria das Estrelas, Arkel, Astar Niolin II, Jaguar e Pantera Negra. Possamos entrar em contato com nossas naves, as naves de onde viemos, pelas quais viemos, as quais estamos sempre presentes em diversos trabalhos, como Arquitrans, Anex, Estrela da Vida, Aruanda, Nosso Lar, Agartha, Shambhala, Ramaris e Ramatiz, além de Iroko, Rancor e Rokná. Trazem o conhecimento sideral à nossa volta, potencializados pelos tronos de pretos velhos e caboclos que nos abraçam, pelos tronos de Exus e Pombagiras, com Exu Veludo e Maria Padilha Rainha ao nosso lado, abrindo um enorme mercaba de proteção coletiva, ligando nossas tronqueiras a toda essa rede de proteção e conhecimento, acessando o Sol Central e dos 7 dragões Elohim Kumara. A energia telúrica vem de Gaia, Ista, Pachamama, Nanaburuque, que sobe pelos nossos pés, tornozelos, joelhos, quadris, e é ancorada em nosso chakra básico, de onde 2 serpentes douradas do Kundalini brotam mais uma vez e ascendem até o nosso coração, chamatrina, chakra cardíaco, e de lá até a nossa pineal, terceiro olho, e dele para o chakra coronário, abrindo a nossa volta como uma imensa malha toroidal. Nosso motor Taurus funcionando, nossa malha toroidal se ampliando. E nós entrando em contato agora com os seres que aqui se encontram, que nos inspiram, nos amparam e nos protegem. Kan Sham Fam, Kan Sham Fam, Kan Sham Fam. Jai Jai Shivam, Shivam Cara. Jai Jai Shivam, Shivam Cara. Hareon, Hareon, Hareon Cara.
Hare Hare, Hare Hare, Omkara. Assim é, assim está feito. Então chegamos exultantes à aula de número 55, aula que eu anuncio desde o início, porque trataremos dos Anunnakis. E mais outras aulas trarão os Anunnakis ainda ao planeta, com muitas revelações, com muitas sementes para serem plantadas junto a vocês. E procurem se aprofundar nesses assuntos. Perguntem o que não ficar claro para vocês. E chegam os Anunnakis. Há 500 mil anos, se você olhar as aulas anteriores, a gente vem se aproximando cada vez mais do nosso tempo. Mas há 500 mil anos, inclusive essa questão temporal, do nosso tempo linear, essa questão cronológica, ela é divergente para várias fontes, tá? Eu vou trabalhar com essa linha de que há 500 mil anos, após aquela deserção de Alcione, realizada pelas lideranças de Órion e de Pleiades, Satã, que não é o diabo, não é o demônio e também não é Lúcifer, comandante reptiliano de Órion, chega a 5D da Terra, a 5D. Ele não chegou em matéria 4D. Com outros comandantes, já sem obediência a Alcione. Para quem não lembra, tudo isso já foi tratado na aula 51. A última aula que a gente tratou dessa abordagem, lá atrás, e que nós falamos sobre isso, nós falávamos da rebelião de Lúcifer. Explicamos um pouquinho sobre o que significa isso, sobre o que significou isso, sobre quem é esse Lúcifer real, que também não é o demônio, não é o próprio Satã, não é Beelzebu, não é Leviatã. Beelzebu e Leviatã estão entre esses comandantes que eu citei aqui em cima, também em amarelo. Então, da aula 51 para cá, nós tivemos outras aulas, como a 52, 53 e 54, em que eu preenchi essa lacuna com os saberes mais filosóficos e mitológicos necessários para você fazer uma ponte, um link de conhecimentos e aí sim entender os Anunnakis melhor. Na mesma época da chegada desses seres, pleiadianos dominantes e orgulhosos, contrários a Lúcifer, também se desligam da Federação Pleiadiana e seguem com a sociedade de castas em 4D. Aquela sociedade que eu já tinha dito para vocês, explicado desde a época de Saratem, das castas arcontes. Depois eu citei para vocês que Lúcifer solicitou, na verdade não solicitou, ele ordenou o fim imediato das castas e dali se deu uma série de revoltas, revoluções e a própria deserção desses comandantes de Alcione, que eu citei ali em cima, que já estava na aula 51. Então, de lá para cá, vários grupos começam a não concordar com as ordens de Lúcifer, que é um posto, que é uma hierarquia. Dentre esses pleiadianos, que eu citei aqui em cima, os Anunnakis, que são o nosso objetivo hoje. Importantes geneticistas com algum vínculo a Satã nessa época, liderados por Anu, aquele que eu repito tanto para vocês, agora a gente vai poder falar diretamente de Anu. Também aportam na Terra, oriundos de Nibiru, planeta esse que realiza uma órbita de 3.600 anos ao redor do nosso Sol de Montmartre. Tá? Então, chegam ao planeta em 5D Satã e seus comandantes, e outros comandantes, porque ele também era um comandante. Alguns pleiadianos também se desligam da federação, mas não são todos que vêm para cá. Dentre os que vêm para cá, nós temos os Anunnakis. E aí, se você parar para pesquisar, eu vou apresentar algumas versões para vocês, tá? Se você procurar por fora, você verá que há diversas versões, explicações, diversas alocações temporais sobre quando os Anunnakis chegaram, quem eles eram e o que eles fizeram. Nós procuramos cruzar todas as bibliografias possíveis, algumas são muito difíceis de serem cruzadas, e nos baseamos no que nós recebemos como forma de alinhar um conhecimento, uma base para vocês.
Mas os seres que canalizam conosco, eles também não facilitam, porque não é o nosso objetivo, não faz parte do nosso projeto. Eles não nos dão tudo de mão beijada, por assim dizer, tudo prontinho. Eles nos forçam a procurar, a pesquisar. Eles dão dicas, eles dão indicações. Tá? Nibiru, e aqui é só uma versão de uma possível visualização de Nibiru, aqui do lado da Terra. Ele também é chamado de planeta da travessia, porque ele faz esse cruzamento orbital por vários sistemas. Então, ele atravessa, por isso, travessia, vários locais. Ao contrário daqui, por exemplo, do nosso sistema solar, em que esses planetas que você conhece como o nosso, a gente faz somente esse tipo de órbita em torno do nosso Sol, Nibiru faz uma travessia maior. Apesar de haver outros movimentos também da Terra que a gente vai falar mais para frente, como Nibiru, abrindo um leque dessa maneira, não há no nosso sistema. Importante aqui embaixo, ó, ao lado dos Anunnakis tem o asterisco, né? Uma versão afirma que Nibiru, esse planeta, entrou em colapso atmosférico pelo mau uso dos materiais. Observa alguma semelhança com o que você vê hoje, que eu acabei de falar com a nossa entrada? Antes de eu fazer a respiração de esvaziamento mental, eu falei sobre o nosso planeta devolvendo aquilo que ele recebe de nós. Não é coincidência que tem uma versão que é muito boa também, que trata que Nibiru entrou em colapso atmosférico. O Conselho de Nibiru decidiu buscar ouro em Marte e depois na Terra. Tá? Quanto a isso, tem várias versões de que eles vieram buscar ouro, urânio, prata, outros componentes que também não são nem conhecidos ainda oficialmente por nós, mas essa é uma versão, ok? Que ela casa perfeitamente com a ideia do que nós apresentamos aqui, não foge em nada, não há problema falar sobre eles. Quebra de protocolo. Vou sair rapidamente de Anunnaki, mas vou voltar para ele, tá? Como eu vou falar dos Andarianos, essa aqui, é a estrela Adara ou Andara. Você vai ver que você pode encontrar tanto um nome quanto o outro. Ela está aqui, ó, até coloquei uma setinha para facilitar. Essa é a Adara. Há 480 mil anos, eu falei anteriormente 500 mil, 480 mais próximo, a Federação Siriana sai do protocolo de 200 mil e instala novo projeto colonizador na Terra. Vamos só fazer um parênteses aqui. Ó. Se você lembrar, antes, inclusive, de falar sobre a rebelião de Lúcifer, eu vinha tratando sobre Herbórea, Lemúria, Atlântida, e falei para vocês que foi instalado no planeta, através do Toranque, um comandante, uma série de projetos do humano adâmico, que seriam instalados a cada 200 mil anos. Se você não lembra, volta lá para antes das aulas 50 e observa que tem uma sequência de aulas que eu falo sobre isso e explico todas elas. É próximo daquela aula em que eu falei sobre os 7 sábios construtores. Até um pouquinho antes. Só que nessa época, a Federação Siriana, essa que eu elogio sempre, que eu falo sempre, que eu tenho um vínculo muito profundo, que é a minha origem, ela foge desse protocolo para você ver uma outra coisa muito importante. Não olhe esse outro lado, não entenda o lado de lá, a tal da espiritualidade mecânica, aquela onde você acredita que só tem santo, só tem anjo, só tem gente perfeita. Não olhe para eles dessa maneira. Essa perfeição está longe de existir do lado de lá. Eles também se equivocam, eles também se antecipam, eles também cometem erros. E a Federação Siriana aqui, por exemplo, na visão de Toranque, sob o olhar de Toranque, se antecipou, se equivocou, e ela saiu do protocolo que o Toranque tinha instalado, conseguiu a aprovação da Federação e da Aliança Galáctica para isso. Falando nisso, na próxima palestra, que irá ao ar na sexta-feira, eu vou trazer um belo esclarecimento dado por nossos contactados do outro lado e fazendo diversos cruzamentos
sobre essa hierarquia sideral para que nós possamos fazer um apanhado desde aulas anteriores para entendermos todas elas, tá? Mas voltando para cá. A Federação Siriana sai do protocolo e instala, então, um novo projeto colonizador na Terra com uma raça siriana, só que não uma siriana suave, sutil, e sim uma raça siriana densa e preocupante, provinda de Adara. Por isso que eu mostrei Adara para vocês aqui, ó. Adara é do cão maior, aqui está Canis Majora. Se você procurar sobre Adara, você vai ver que, inclusive, algumas bibliografias referem-se a ela como Epson Canis Major, tá? Fixaram-se em Gobi esses seres de Adara, que são por isso chamados de adarianos ou andarianos. Hidratem-se, está muito quente, está muito seco. Fixaram-se em Gobi, onde hoje tem o deserto, mas na época não existia esse deserto. Você vai ver esse deserto surgir. Com colônia pouco numerosa, mas com clones fractais oriundos de castas. Nós vimos isso lá atrás, lembra? Aquele sistema de castas, que não somente eram castas arcontes, não somente de Saratem, mas baseado na lógica dela, havia, além de seres com fractal oriundo somente dele, como primeira vez, como primeira descida, ou oriundos de supramonas e monas de outrora, havia clones fractais. E lá atrás eu falei um pouquinho sobre isso, tá? A colônia de andarianos atingiu milhões de seres no seu auge, com destaque para que cidades? Sodoma e Gomorra. Aquelas duas cidades que na Bíblia aparecem, infelizmente, citadas de maneira completamente deturpada, e aqui começam alguns desses esclarecimentos. E você pode perguntar agora para mim, assim, mentalmente. Você começou com a Anunnaki, o assunto era Anunnaki, e você veio para os andarianos. Porque você vai ver que vai haver um encontro entre essas duas raças, entre esses seres, não feliz, não louvável, mas que vai fazer parte desde o início da história Anunnaki. Por isso que eu preciso inserir isso aqui, tá? Houve ainda sobre os andarianos, tá? Desenvolvimento tecnológico, e alguns desses seres ascenderam. Você veja que mesmo numa raça originalmente densa e preocupante, alguns ascenderam. Como nós aqui estamos, com imensa maioria de seres densos e preocupantes hoje no planeta, alguns estão ascendendo. E alguns irão ascender. Daí eu falar sempre para vocês, nosso canal é para poucos. São vocês. O percentual de ascensão é muito baixo. Infelizmente, se você ouve de algum canal que isso é diferente, infelizmente é muito pequeno. E a projeção de percentual ela só vem diminuindo com os fatos que vêm acontecendo. Então, eles ascenderam, entrando em contato com o reino de Ágata, que nós também já vimos. Falamos de Ágata, de Shambhala, do nosso reino intraterreno. Mas o gosto da maioria deles, veja se você identifica alguma similaridade com o hoje, por coisas densas e bizarras, limitaram a evolução destes seres. Esse aqui era um momento que ele estava vivendo pós-Grande Guerra de Órion, lembra? Que foi o outro assunto que a gente tratou lá atrás, muito importante. Então já estamos aqui no pós-Grande Guerra de Órion e pós-castas, que foi a ordem de Lúcifer deflagrando o final das castas. Outro ponto importante, até a chegada no NAC, o Homo sapiens terreno, o nosso Homo sapiens, ainda não existia. Você, nessa conformação que você tem hoje, ainda não estava no planeta. Você vê que tudo isso aqui é omitido de você. E, de repente, brota com o Homo sapiens, vindo de uma evolução de outros seres como os neandertais, e de lá para cá começa a contar a sua história, e tudo isso que eu contei até hoje, em 55 aulas, ficam vazias, ficam sem fundamento, porque existiram, mas elas quebram todos os protocolos das vertentes religiosas, e elas não podem ser expostas. Podem sim. O Comando Semente da Luz está expondo.
Vamos a Nibiru e os Nibiruanos. Os Nibiruanos também é uma maneira que você vai ver de chamar os próprios Anunnakis, aqui, por isso o asterisco dos dois, e por isso aqui embaixo está assim, ó, aqueles que vieram do céu. Essa era a visão do povo da época, dos seres que já habitavam aqui o planeta. Se você está estudando comigo desde o início, você lembra que o planeta já estava habitado, né? Acabei de falar recentemente de uma série de civilizações ainda hoje que já estavam aqui, e eles são seres que vêm de fora, seres que vieram do céu. Então, inclusive nas tábuas sumérias, tem esse dizer, aqueles que vieram do céu, por isso os nibiruanos ou Anunnakis são referidos dessa maneira. Nibiru, o planeta, é do sistema de Maia nas Pleiades. Está aqui, ó. Sistema de Maia. Aqui, a gente viu isso, ó. M45, Pleiades. Aqui, Pleione e Atlas. Mas o sistema de Maia está aqui, ó. Tá? A estrela Maia do sistema de Maia é de onde vem aqui. Não aparece Nibiru, provavelmente, tá? Mas eles estão todos aqui. Isso aqui é uma alusão que é feita ao fato de os pais dessas constelações serem Pleione e Atlas, e as 7 filhas são essas aqui, ó. As 7 estrelas, dentre elas, Maia. Ok? Eles são formados, isso é muito importante que você tenha em mente, porque algumas fontes e algumas pesquisas que vocês podem fazer acabam formatando a ideia do Anunnaki como sendo um só. Ou mostram com cara de humano, ou com cara de réptil, ou com outras facetas, mas, na verdade, Anunnaki são muito diversos. Eles são formados desde reptilianos, humanos arianos gigantes, insectoides, híbridos humanos, aviários e draconianos. Então, olha a diversidade do que é um Anunnaki. Ok? Todos seguidores de Anu, com uma altura que variava de 2 a 4 metros. Então, eles realmente eram fora dessa nossa altura média atual. Não eram maus, tá? Esse é outro problema. O que eu não gosto que seja feito hoje na humanidade, eu sempre tento direcionar essa ideia para vocês, não é legal o endeusamento que vem sendo feito para alguns Anunnakis. Eles cometeram muitos equívocos. Mas eles também não eram propriamente maus. Só que eles eram territorialistas frios, que se assentaram por boa vizinhança. Lembra que eles abriram mão de pertencer à Federação de Alcíone. Então, para manter a boa vizinhança com a Federação, buscaram áreas pouco povoadas no planeta. No caso, o Oriente Médio, a África e perto de Gobi. Aí vai estar um grande problema, porque em Gobi já tínhamos os andarianos. Além de Anu, o pai, o líder, as 22 delegações que vieram com os Anunnakis também eram encabeçadas por Enki, era um filho dele, mais benevolente, geneticista, engenheiro e arquiteto, e Enlil, mais bélico e mais afinado com o pai. Só uma parte aqui no finalzinho, ó. Existe uma versão que conta a história desses seres, que aloca Thor, Odin e Loki, os tais da série Marvel, da cronologia Marvel, que eu já indiquei que vocês vissem, de um planeta específico, o planeta de Odin, como comandantes Anunnakis humanos. Essa versão, essa visão, não fere em nada o saber que a gente vem apresentando aqui. Então vamos ao problema, tá? Andarianos versus Anunnakis. Aqui é só uma versão dos Andarianos, eles também podem ser diferentes, tá? Vou apresentar outras versões deles, mas essa versão aqui está presente, inclusive, na série Star Trek. Inclusive, já está no Star Trek desde o antigo, desde aquele primeiro com o Spock original, com o Capitão Kirk, com McCoy. Esses já lidavam com muitos desses seres que eu trato aqui com vocês, e lá aparece essa versão dos Andarianos. Falam neles e mostram eles com essa imagem. Os Anunnakis iniciam, então, na Terra a mineração, que eu havia falado para vocês sobre a história
do colapso atmosférico de Nibiru, eles iniciam a mineração de muitos minérios, mas com destaque para ouro e urânio. Inclusive, o livro de Urântia fala que o nome Urântia, para o nosso planeta, tem a ver com a presença maciça de urânio, que nós ainda temos, mas no nosso passado milenar, ele foi muito mais presente, ele foi muito mais utilizado, minerado e levado daqui. E constroem os Anunnakis as usinas de beneficiamento perto de Sodoma e Gomorra. Aí começa o problema. Porque eles estabelecem usinas de beneficiamento junto aos andarianos já instalados. Uma usina, qualquer usina, nunca é muito interessante que seja instalada próximo de cidades com pessoas ali morando, em faixa urbana, em zona urbana. Por isso que, normalmente, elas são instaladas em áreas afastadas. E aqui nós temos dois povos, duas civilizações, que não são muito amigáveis, que não são muito fáceis de lidar. E aí os andarianos, orgulhosos, já assentados em Gobi, como nós vimos, alertaram aos lemurianos e aos atlânticos, que ainda estavam no planeta, lembra? Ainda fazia parte do planeta Atlântida e Lemúria. E só vai ver a transformação deles dois mais para frente. Sobre a aproximação Anunnaki. Só que eles mal avisaram, eles já resolveram responder a essa aproximação e realizaram um ataque relâmpago contra as bases de Anu. É claro, gente, como o nosso foco aqui é transmitir muito conhecimento, eu não vou parar para contar a história dia a dia que se deu entre esses dois povos, que é óbvio também que não foi um anúncio feito ontem e o ataque feito hoje. Não, mas foi rápido, levando em consideração todas essas prévias de guerra. Anu, claro, mais um orgulhoso, ferido em seu orgulho, convoca o braço militar em Liu para dar resposta bélica aos andarianos, e para garantir a colonização, que era o objetivo de Anu no planeta. Ele queria colonizar a Terra. Vou só lembrar para vocês aqui, ó, Satã, junto com aqueles comandantes todos, já estabelecido em 5D, por enquanto ele observava. Ele não se meteu, ele não interferiu. Com um grande exército, naves poderosas, Enlil cercou as duas cidades. Mas os andarianos também possuíam tecnologia bélica. Localiza você, identifica você de novo uma semelhança com os diversos problemas que nós já tivemos e ainda estamos tendo hoje no planeta? Por isso que não se consegue a solução amigável nunca ou quase nunca. E aí temos um conflito nuclear. E aí você pode pensar assim, ué, conflito nuclear? Mas nós não estudamos ao longo da nossa história, da nossa geografia, da nossa geopolítica, que se evita o tal do conflito nuclear, que se evita a Terceira Guerra Mundial, porque ela é iminente que seja, se houver, que não espero que haja, e na nossa visão de linha temporal não ocorrerá. É iminente que ela se dando, ela seria um conflito nuclear. Só que eu tenho que contar uma coisa para vocês. Esse não é o primeiro e não foi o último. Não foi o primeiro, nem foi o último. Então, já houve no nosso passado conflitos nucleares. E eu posso afiançar vocês que vocês sabem disso, tá? Os andarianos impuseram aos Anunnakis. Lembra que os Enlil e Enki, filhos de Anu, Anu convoca o seu braço militar, eles cercam as cidades de Sodoma e Gomorra, mas os andarianos tinham tecnologia também, tinham armas, e eles acabam atacando os Anunnakis primeiro. E aí causam muitas baixas Anunnakis, mas eles não finalizam. E aí os Anunnakis responderam com projéteis termonucleares, reduzindo as cidades de Sodoma e Gomorra às cinzas e exterminando quase todos os andarianos há 420 mil anos. Você veja que eu estou andando no tempo para cá. Andarianos que restaram, ou seja, não foram todos que foram exterminados, revidam
e liquidam muitos Anunnakis. Alguma semelhança com algum conflito nosso? Recebendo em retorno a bomba atômica. Aí que os Anunnakis enviaram a bomba atômica, que finalizou completamente as cidades e originou a faixa desértica de Gobi. Os desertos do planeta, vários deles, são motivados por conflitos nucleares. O deserto de Gobi é um. Você verá os outros comigo ao longo dos nossos estudos. Então, alguns apartes aqui, ó. Na Bíblia, a versão mais aceita, Javé justifica o fim das cidades por baixa moral, conduta impura e obscuridade. O que, de uma certa forma, nem pode ser negado, porque os andarianos realmente eram seres orgulhosos, densos, problemáticos, mas não era aquela versão de baixa moral que tentou se colocar na Bíblia, colocando como se aqueles que habitavam em Sodoma e Gomorra fossem os próprios enviados das sombras. Não era assim. Não foi assim. E só para relembrar você, eu já falei a você que esse Javé é o mesmo Pai Anu. E essa versão é muito particular nossa. Várias fontes que a gente estuda e trabalha e cruza como fonte de conhecimento não afirmam isso, tá? Então, Javé é Anu. Tem uma ou outra que concordam conosco, tá, gente? Eu não vou ficar citando todos aqui, porque é muita fonte. Primeira observação aqui, ó. Tem uma versão muito boa, inclusive essa versão eu posso citar para vocês. Essa versão aqui é da Rometria. E o Rodrigo Rome explica muito bem que, segundo ele, Sodoma e Gomorra são terras não andarianas, mas de reptilianos de Agartha. Por isso ele chama eles de reptilianos agartianos, ou terras reptilianas agartianas. É só isso que difere, tá? De onde vem o quê? Não muda praticamente nada em termos de entender a nossa história. Outra coisa, não é uma versão, é só uma informação. Satã e os seus coligados, que ainda estavam em 5D, eles não mais se afinizavam com Anu depois desse conflito. Eles romperam completamente as possíveis ligações que eles tinham, que eram só técnicas. Lá atrás, eles já trabalharam juntos. Após o conflito, vamos ver aqui alguns detalhes que são muito importantes para o entendimento dos Anunnakis e de todo o nosso processo histórico. Mas antes dessa parte, ó, tem imagens que mostram línguas de fogo vindas do céu, como se Javé houvesse ordenado a destruição de Sodoma e Gomorra como um ato de Deus, um ato divino. Ou seriam mísseis Anunnakis? Você vê direitinho que até as imagens que eles produzem, para serem bíblicas, mostram muito mais uma ideia de mísseis Anunnakis sendo transferidos das bases Anunnakis que ali estavam próximas, do que uma ação divina. E vamos lá. Que ação divina seria essa que destruiria 2 cidades desta maneira? É esse Deus para o qual você reza? É essa religião que você abraça? Se for o caso, não tem problema. As demais raças da Terra ficaram chocadas com a ferocidade dos combates. Mas olha o detalhe. Tanto em Lemúria quanto em Atlântida, houve quem visse com bons olhos o fim de vizinhos nada simpáticos, que eram os andarianos. Então, eles também já vinham dando problema para as outras raças, por serem seres densos e orgulhosos. Em Liu, o filho, Anu, o pai, e os planetas colonizados por eles, Anunnakis, todos eles celebraram a vitória. E Enlil, agora preferido do pai e herói de guerra, aniquilou o inimigo na 4D. Isso ficou marcado para o planeta. Com isso, ele direcionou ao mesmo tempo uma mensagem ao grupo de Satã, que observava, olha aqui, ó, que na 5D observaram, desaprovaram o ocorrido, quer dizer, eles se colocaram claramente contrários, não intervieram, mas foram contrários, e já se manifestam nessa época nada favoráveis
a esses eventos de destruição em massa. Convocação da federação. A federação convoca a ANU a prestar esclarecimentos em Alcione, ou seja, mesmo estando desligado de lá, não é permitido que você se desligue e venha para um planeta novo, iniciando uma colonização, você já de cara destrua 2 cidades. Então ele foi convocado para falar sobre o massacre de Sodoma e Gomorra. Mas, estrategicamente, a ANU fez o quê? O jovem Enki, filho de Anu, mental e hábil com as palavras, foi enviado. Então, essa foi a estratégia. E ele argumentou muito bem perante o conselho que foi somente uma retaliação, que de uma certa forma até foi. O problema é que as coisas não precisavam ter chegado àquele ponto, se não houvesse uma origem, um início. Similaridade com alguns problemas do planeta, né? A federação aceitou as explicações de Enki e propôs a instalação do projeto genético Homo sapiens. Aí que entra o nosso humano atual. A federação aproveitou o momento e, sabedores de que os Anunnakis também eram geneticistas exímios, eles solicitam a colaboração de Anu para, juntos com Toranque, darem prosseguimento àqueles projetos, já que a raça andariana, que havia sido instalada de maneira a quebrar o protocolo 200.000, foi extinta, foi completamente destruída. Eles propõem a instalação de um projeto chamado Homo sapiens, com Anunnakis e Toranque e seus grupos trabalhando juntos. Toranque esteve sempre muito reticente com essa colaboração, mas não foi orgulhoso e trabalharam juntos nesse projeto. É claro que eu vou me aprofundar bastante sobre isso ao longo de várias aulas, mas esse é o projeto Homo sapiens. Essa é a nossa formatação lá atrás, a modificação completa de um ser que era antes para o ser que é hoje. Mas antes de entrar nesse projeto, a federação exigiu a interrupção das rusgas contra Satã, que já havia problemas entre eles, com ameaça de intervenção da federação se ocorressem mais ataques contra qualquer raça ou qualquer civilização. O Homo sapiens. Aqui está uma imagem apenas ilustrativa do Homo sapiens, ok? E como que ele se inicia? Com misturas genéticas, foi gerado o escravo Homo sapiens, a partir dos neandertais. Por que escravo? Porque os neandertais eles eram incapazes de compreender as ordens dos Anunnakis. Os Anunnakis precisavam de gente, de mão de obra, para mineração. Então, eles vão produzir um ser que vai ser obediente às suas ordens. Aí você pode pensar assim, mas foi para isso que a federação propôs a criação do Homo sapiens? Não. Isso sempre esteve na cabeça dos Anunnakis. E isso Toranque já antevia há muito tempo. Naquela entrada de linhas temporais que eu expliquei para vocês lá atrás, ele já antevia essa problemática. Mas ainda assim a federação apostou na criação de um projeto. A federação tinha outros objetivos, e esses objetivos estão em prática hoje. Mas os Anunnakis tinham o objetivo de criar um escravo. E essa mistura tinha bases de lemurianos, já instalados no planeta, arcturianos, originados de fora, Anunnakis, que eram os próprios Anunnakis, e os próprios sirianos, de fora, mas que já estavam aqui. Só que esses seres, eles vêm sem a pureza do código de Mu. Você lembra lá atrás, quando a gente falou de Mu, eu expliquei o que significava esse código de Mu, a importância, a valência dele, e ele não tinha essa pureza. Surge o Homo sapiens há 190.000 anos. E um detalhe para você entender um pouquinho aqui do que eu estou falando, tá? O Homo sapiens mesmo surge há 190.000 anos. O Homo sapiens sapiens, que é o nosso, é você hoje, é pensar 2 vezes, tá? Sapiens é de pensar. O Homo sapiens sapiens, ele surgiu há 50.000 anos. Você vê que foi uma evolução que veio em continuidade.
E há fontes que falam desse Homo sapiens sapiens como vindo não a 50 mil anos, mas a 18.700 anos. Então há uma diferença, uma lacuna até razoavelmente grande de diversas fontes, algumas com informações em mitologias, outras com bases científicas, outros com estudos espiritualistas, mas elas divergem quanto à linha temporal de novo. Nessa mesma época, a Lua foi deslocada para a nossa órbita para que a Federação pudesse acompanhar o projeto Homo sapiens. Já falei para vocês que a Lua é um satélite artificial, não é natural. Ela foi manipulada pelos sirianos para que ali fosse como se fosse um observatório permanente. E a gente vai falar muito ainda sobre a Lua mais para frente. Mas foi nesse momento que ela foi puxada para a nossa órbita. Aqui é somente uma versão Anunnaki, como eu falei para vocês. Os Anunnaki são de várias raças. Então esse aqui, se você olhar bem, ele parece muito aquele surfista prateado. E as tábuas sumérias, aqui é uma imagem da tábua suméria, retratam muito os Anunnakis. Em escritas, em desenhos, em afrescos, em alto relevo, todas elas são ricas de diversas informações. Muitos que a gente já trabalhou, outros que trabalharemos, mas muito sobre os Anunnakis. Kan Sham Pham. Kan Sham Pham. Kan Sham Pham. Jai Jai Shivam, Shivam Cara. Jai Jai Shivam, Shivam Cara. Hareon, Hareon, Hareon Cara. Hare Hare, Hare Hare, Om Cara. Assim é. Assim está feito. Fiquem em paz. Beijo do coração de vocês. Abraço fraterno e amigo. Aproveitem o momento. Estudem. Cuidem-se. Mais ocorrências estão para vir ao longo de nossos próximos momentos. Mas jamais sucumbam, nem se deixem levar pela previsão ou pelas previsões extremamente negativas. Você vai passar por mais essa intempérie. Até a próxima.